Dinossauros nunca existiram, parte um. Eita. Isso aqui eu nunca vi não, hein? Jurassic Park. A classe dinossauro Do mesmo criador que Newton Macumbeiro e a Terra Plana, apresento. Os dinossauros nunca existiram. Ô, Juggernaut, você tá totalmente ansioso, cara. Totalmente ansioso. Tá cheio de preconceito aí. Fica tranquilo, irmão. Ninguém tá falando que dinossauro não existiu, não. Fica tranquilo. Pode continuar sendo fã de Jurassic Park. A gente só tá vendo um vídeo, cara. É muito ansioso. A sua fé, a sua vontade de acreditar em coisas inacreditáveis acaba te comprometendo. Você acaba gerando preconceito. Isso te cega, irmão. Fica tranquilo aí, pô. Se você tiver com a verdade, fica tranquilo que sua verdade continuará sendo verdade. Não precisa ficar ansiosinho, mano. Fica muito ansioso. É, você me ama, né? Dá uma pegada no meu saco aqui então. Porra de ama, o quê? áurea foi originalmente definida Galera extremamente ansiosa, não consegue ver nenhum tipo de assunto. Qualquer coisinha que fala o mínimo contrário àquilo que o cara acredita ou quer acreditar, às vezes até por falta de evidência, inclusive, o cara fica ansioso. Calma aí, cara. por Sir Richard Owen, da Royal Society, e superintendente do Departamento de História Natural do Museu Britânico em 1842. Em outras palavras, a existência de dinossauros foi inicialmente hipoteticamente especulada por um chefe de museu tornado cavaleiro, coincidentemente, entre aspas, no meio do século XIX, durante o auge do evolucionismo, antes que um único fóssil de dinossauro fosse encontrado. A mídia maçônica e a imprensa mundial começaram a divulgar histórias desses supostos animais perdidos há muito tempo e, então, 12 anos depois, em 1854, Ferdinand van der Weyden, durante sua exploração do rio Missouri Superior, encontrou provas, entre aspas, da teoria de Owen. Ele enviou alguns dentes não identificados para o principal paleontólogo Joseph Leidy, que vários anos depois declarou que eram de um antigo Trachodon extinto, o que ironicamente significa dente áspero. Em primeiro lugar, é desnecessário dizer que é impossível reconstruir um animal antigo hipotético inteiro com base em alguns dentes, mas JR Cifrão 2.2. Salve Xandão. Acabei de treinar perna. Tamo junto, Otávio. mais importante ainda, é duvidoso que uma infinidade de formas de transição de répteis aves e répteis mamíferos antigos, necessárias para a teoria em florescimento da evolução, seriam hipotetizadas, depois convenientemente descobertas, entre aspas, por equipes de arqueólogos evolucionistas procurando propositalmente encontrar esses fósseis. E é ainda mais duvidoso que tais fósseis tenham supostamente existido por milhões de anos, mas nunca foram encontrados ou conhecidos por qualquer civilização na história da humanidade até o renascimento maçônico do evolucionismo no meio do século XIX. Por que não há descobertas dos nativos americanos em todos os anos anteriores, quando eles vagavam pelos continentes americanos? Não há crença em dinossauros na religião ou tradição nativa americana. Por falar nisso, por que não houve descobertas antes do século XIX em qualquer parte do mundo? De acordo com a enciclopédia World Book, antes dos anos 1800, ninguém sabia que dinossauros existiam. Durante o final dos anos 1800 e início dos anos 1900, grandes depósitos de restos de dinossauros foram descobertos. Por que o homem de repente fez todas essas descobertas? Nenhuma tribo, cultura ou país do mundo descobriu um osso de dinossauro antes do meio do século XIX e, então, eles foram encontrados subitamente em todo o mundo, na América do Norte, América do Sul, Europa, Os dinossauros andando. Ásia, África, Argentina, Bélgica, E como filmaram isso? Tô me perguntando a mesma coisa. Mongólia, Tanzânia, Alemanha Ocidental e muitos outros Essas imagens de dinossauros são falsas, Xandão. Nessa época nem tinha câmera colorida. Ah. Então tinha que ser em preto e branco. É verdade. Não parei pra pensar nisso. Se fosse preto e branco. lugares, aparentemente com grandes depósitos de fósseis de dinossauros nunca vistos antes. Todos esses lugares foram habitados e bem explorados por Ah, mas para, vai. Se tivesse um selinho da NASA ali embaixo, vocês iam achar que é verdade isso aí, vai. Vocês têm que confessar isso aí. Vocês são NASA fanboy. Vocês são NASA fanboy.
milhares de anos antes deste tempo. Por que ninguém nunca encontrou um fóssil de dinossauro antes? De Pô, acordo você com faltou o livro selinho da Projeto NASA Dinossauro, ali, pô. O jornalista paleontológico Wayne Se a NASA publica no site, acabou. Grady afirma que o período seguinte, por volta de 1870 a 1880, tornou-se um, abre aspas, período na América do Norte onde alguns dos esquemas mais desonestos da história da ciência foram conduzidos, fecha aspas. Em uma época conhecida como a Grande Corrida dos Dinossauros, ou Guerra dos Ossos, Edward Drinker Cope, da Academia de Ciências Naturais, e Othniel Marsh, do Museu de História Natural Peabody, iniciaram uma rivalidade de longa data e uma paixão pela caça aos dinossauros. Eles começaram como amigos, mas se tornaram inimigos amargos durante uma lenda envolvendo dupla traição, difamação, suborno, roubo, espionagem e destruição de ossos por ambas as partes. Esta é diferente. É a galinha com dente dominando a fazendinha. Marsh é dito ter descoberto mais de 500 espécies diferentes, incluindo 80 dinossauros, enquanto Cope descobriu 56. Dos 136 supostamente descobertos pelas duas pessoas, apenas 32 são considerados atualmente válidos. Os outros todos provaram ser falsificações e fabricações. Nenhuma vez afirmaram ter encontrado um esqueleto completo, portanto, todo o trabalho deles envolveu reconstruções. Na verdade, até hoje, nenhum esqueleto completo de dinossauro foi encontrado, e todos os dinossauros são reconstruções. Descobertas e escavações parecem não ser feitas por pessoas desinteressadas, como fazendeiros, criadores de gado, caminhantes, recreacionistas ao ar livre, construtores de porões da indústria da construção, escavadores de valas de tubulação e pessoal da indústria mineradora, mas sim por pessoas com interesses pessoais, como paleontólogos. R$83. Não é da NASA, mas é do mesmo estúdio deles. Não é da NASA, é da ASNO. Dos mesmos estúdios da NASA. É o ASNO! Cientistas, professores universitários e pessoal de o organização de ASNO, museus que caralho, estavam é o intencionalmente ASNO. procurando por ossos de dinossauros ou que já estudaram dinossauros anteriormente. As descobertas são frequentemente feitas durante viagens especiais de caça a ossos de dinossauros e expedições por essas pessoas em regiões distantes já habitadas e exploradas. Isso parece altamente improvável. Mais crível é o caso da descoberta dos primeiros rolos originais do Mar Morto, em 1947, que foram descobertos por acaso por uma criança e que foram todos publicados até 1955. Em alguns casos de descoberta de ossos de Fudeu. dinossauros por uma pessoa desinteressada, foi sugerido a ela por algum profissional, entre aspas, no campo que olhasse ou cavasse em uma determinada área. Também é muito interessante notar que as áreas especiais designadas como parques de dinossauros, para as quais os caçadores amadores de dinossauros são obrigados a obter primeiro uma licença de caça a dinossauros. Não importa qual destino esses arqueólogos e paleontólogos financiados pelo sistema escolheram, parece que encontraram números incríveis de fósseis em áreas minúsculas. Em um dos maiores locais de escavação de dinossauros, chamado de Pedreira Ruth Mason, supostamente foram descobertos mais de 2.000 fósseis. Moldes e esqueletos originais, montados a partir desses ossos, estão atualmente em exibição em mais de 60 museus em todo o mundo. Florentino Amegno, chefe de Isso aí tudo é esquisito, viu? paleontologia do Museu de La Plata, é responsável por 6.000 espécies de fósseis supostamente descobertos ao longo de sua carreira, todos na Argentina. O caçador de dinossauros Earl Douglas enviou 350 toneladas de ossos de dinossauros escavados para o Museu Carnegie de História Natural ao longo de sua carreira, todos vindos do Monumento Nacional dos Dinossauros, em Utah. Durante uma expedição à Patagônia, o Dr. Luiz Chiappe e o Dr. Lauer Dingus supostamente descobriram milhares de Vídeo fofo https://vm.tiktok.com/as1007psb. ovos de dinossauros em um local de apenas algumas centenas de metros quadrados. Muitos especialistas mencionaram como tais descobertas de enormes quantidades de fósseis em uma área, por apenas algumas pessoas altamente investidas, vão contra as leis da probabilidade natural e dão credibilidade à possibilidade de fraudes ou esforços concentrados de plantio. Os ossos de dinossauro são vendidos por muito dinheiro em leilões. É um negócio lucrativo. Há pressão para que acadêmicos publiquem artigos. Museus estão no negócio de produzir exposições populares e atraentes. Vai saber até onde que tem fraude nisso e onde que não tem, né?
Produtores de cinema e a mídia precisam produzir material para vender e permanecerem Que é uma coisa lucrativa com certeza. Dá pra ter noção disso só pelos filmes que eles lançam. em negócio. A mídia mainstream adora exagerar supostas descobertas de dinossauros. Muito pode ser ganho ao converter uma descoberta não dinossauro sem graça de um osso de origem moderna em uma impressionante descoberta de dinossauro e deixar as interpretações e imaginações de artistas assumirem o destaque em vez da descoberta real e básica. Existem pessoas que desejam e anseiam por prestígio, fama e atenção. Existe o efeito manada e o comportamento das multidões. Então, há pessoas e entidades que perseguem agendas políticas e religiosas. Benefícios financeiros e econômicos altamente recompensadores para museus, organizações educacionais e de pesquisa, departamentos universitários de paleontologia, descobridores e proprietários de ossos de dinossauros e as indústrias de livros, televisão, cinema e mídia podem ser motivos suficientes para a ridicularização de questionamentos abertos e para a supressão de investigação honesta. O fato de que os ossos de T-Rex foram vendidos em leilões por mais de 12 milhões de dólares mostra quão lucrativo pode ser o campo de caça aos dinossauros. E, coincidentemente, são os oficiais do museu que parecem fazer as descobertas mais significativas. O primeiro dinossauro a ser exibido publicamente foi o Hadrossauro falki, na Academia de Ciências Naturais de Edward Drinker Cope, na Filadélfia. Os ossos foram co-descobertos por Joseph Leidy, o estimado professor de Cope e o homem responsável. Tudo que tu fala sobre a PornFap, manda um doble. Olha IPF. Tamo junto, Arthur. Toma. Titula FAP vídeos são mais perigosos do que você imagina. Responsável pelo Trachodon Tuphosaurus. A reconstrução original do hadrossauro, que ainda está em exibição hoje, mostra um enorme réptil bípede de gesso em pé usando sua cauda como uma terceira perna. O que poucas pessoas sabem, no entanto, é que nenhuma cabeça foi descoberta e nenhum osso original foi colocado na exibição pública. David Vosny afirma que um artista visual e escultural foi rapidamente contratado para inventar uma cabeça, e a partir das ilustrações de outro artista que havia retratado o Iguanodon, os dois artistas desenharam a mesma face para o Hadrossauro falki. As pessoas envolvidas agora podiam tecnicamente defender a existência desse dinossauro, se alguém perguntasse. O truque funcionou tão bem e enganou o público tão completamente que eles puderam mais tarde trocar a cabeça da criatura sem que ninguém percebesse. Até hoje, o Hadrossauro falki está em exibição na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. Dizem que os ossos são mantidos atrás de portas pesadas e fechadas, mas uma cópia de gesso é exibida em seu lugar. Então, aprendemos que o crânio de um iguana foi substituído pelo crânio de um dinossauro em exibição. O público foi informado na época, o que não nos está sendo dito hoje. O que não nos é dito é que isso é a regra e não a exceção. Até hoje não foi encontrado um único esqueleto completo de qualquer dinossauro. Todas as exposições em museus, modelos, manequins, desenhos animados e filmes de monstros pré-históricos que você já viu são todas reconstruções imaginativas baseadas em esqueletos incompletos. A mulher que encontrou a perna de T-Rex com carne fedendo. Não tô entendendo mais nada, Xandão. Então, ô Durnel, por isso que eu falei que é complicado a gente saber até onde vai a verdade e onde começa a mentira. A questão aqui do dinossauro ser construído totalmente é uma coisa assim complicado, né? Isso aqui eu já falei pra vocês, isso aqui que ele falou eu já sabia, que ninguém nunca encontrou a arcada completa de um dinossauro. Os caras fazem a reconstrução a partir de um vestígio, né? Em contrapartida, a gente tem aí esse osso que foi encontrado aí do T-Rex recentemente, que tava fedendo ainda, cara. Que tinha tecido mole. Entendeu? Então, cara, a gente fica naquele meio termo, a gente não sabe pra qual lado a gente vai, né? Organizados de uma maneira que os paleontólogos acreditam ser mais realista. Além disso, os esqueletos exibidos em museus são todas fabricações admitidamente intricadas feitas de gesso, fibra de vidro, vários tipos de resinas e outros ossos Difícil falar, hein? de animais, e não fósseis originais. Quando os ossos de dinossauros, entre aspas, são transportados e preparados, eles usam tiras de jutas embebidas em gesso para revestir os fósseis. Depois de aplicar um separador de tecido para evitar o contato direto do gesso com o osso, as tiras de jutas embebidas são colocadas até que esteja totalmente envolto em uma proteção parecida com uma múmia, pronto para transporte seguro. Em um artigo intitulado O Caminho de um Fóssil da Escavação à Exposição,
Um insider observou que, através da criação de moldes e da fundição, podemos fabricar totalmente membros, costelas. Salve Xandão, nunca votei na vida, mas se você se candidatar eu votaria com certeza em você, TMJ. Tamo junto, Denis. Tudo nosso, irmão. Vértebras, etc., para as peças que faltam em uma montagem O inteligentista falando sobre dinossauros. Tem vídeo, né, do inteligentista falando sobre dinossauros. esquelética articulada. Gesso, fibra Verdade. de vidro e epóxi são frequentemente e comumente usados. No trabalho de reconstrução em ossos individuais, pequenas a grandes rachaduras podem ser preenchidas com massa ou gesso misturado com dextrina, um amido que confere uma qualidade adesiva e uma dureza extra ao gesso de moldagem regular. Também tivemos sucesso usando massas epóxi. Grandes fragmentos faltantes podem ser esculpidos diretamente no local com esses mesmos materiais. Em outras palavras, os funcionários do museu trabalham com gesso e outros materiais para transportar e fabricar esqueletos e ossos ausentes ou incompletos o tempo todo. Na verdade, as enormes exposições de ossos de dinossauros encontradas em museus de todo o mundo são admitidamente falsificações cuidadosamente preparadas. Nenhum pesquisador independente já examinou um crânio de dinossauro real. Eles afirmam que todos os fósseis reais são mantidos em armazenamento de alta segurança, mas apenas alguns poucos paleontólogos são autorizados a examiná-los. Então, a capacidade Complicado, né? de determinar sua autenticidade é mantida longe do público em geral. Robin Caulfield, em seu livro Os Dinossauros Nunca Existiram, diz que muitas pessoas acreditam que os esqueletos de dinossauros exibidos em museus consistem em ossos reais de dinossauros. Isso não é verdade. Os ossos reais estão encarcerados em cofres espessos, aos quais apenas alguns poucos pesquisadores altamente colocados têm acesso, o que significa que nenhum pesquisador independente já manuseou um osso de Tiranossauro Rex. Quando pessoas não afiliadas ao estabelecimento paleontológico tentam ganhar acesso para estudar esses ossos de dinossauro, são encontradas com recusas repetitivas. Apenas cerca de 2.100 conjuntos de ossos de dinossauros foram descobertos em todo o mundo, e desses, apenas 15 conjuntos incompletos de ossos de Tiranossauro Rex foram encontrados. Esses conjuntos de ossos de dinossauro nunca formaram um esqueleto completo, mas, a partir desses conjuntos de ossos incompletos, os paleontólogos construíram uma hipótese sobre a aparência de todo o esqueleto, que eles modelaram em plástico. Inteligentista diz sobre ser animais muito maiores da época pré-diluviana, pois por causa da atmosfera ser muito diferente dos tempos de agora, após o dilúvio. Isso é louco, na era pré-diluviana devia ter cada bicho tremendamente brutal na Terra, né? Se milhares de dinossauros E no mar também. de pescoço longo e grandes répteis carnívoros realmente tivessem vagado pela Terra, não teríamos encontrado apenas 2.100 conjuntos de ossos de dinossauros, mas milhões de ossos, com pessoas comuns Dá uma olhada nessa relíquia https tropeçando neles ao cavarem seus canteiros. Interessante o vídeo, gostei, cara.